Bom dia, que bom que você está aqui comigo. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema da semana, que é conflito iminente, né? E hoje nós vamos falar sobre a crise vindoura, a crise que há de vir, né? É 10 de junho, e então está falando do poder, né, de um sistema religioso que está em Apocalipse 13, né, que fala sobre a marca da besta. E a profecia ela nos fala sobre o estágio mais feroz da guerra de Satanás contra Deus. Desde que Jesus morreu na cruz, o inimigo sabe que ele foi derrotado, mas luta para levar consigo o maior número de pessoas possível. Sua estratégia é o engano. Então, quando isso não funciona, ele usa a força. Ele está por trás do decreto que condena a morte dos que recusam adorar a besta ou receber a sua marca. Veja só, mata para ser adorado, né? Ele não brinca. Então, a perseguição religiosa não é novidade. Ela existe desde que Caim matou Abel por obedecer a Deus. Então, Jesus disse que isso aconteceria até mesmo entre os crentes. Então, o que a igreja do Novo Testamento experimentou e como isso se aplica à igreja de Cristo no fim dos tempos? Você pode ler no Evangelho de João 16:2, você pode ler em Mateus 10:22, 2 Timóteo 3:12, 1 Pedro 4:12. E ali você vai ver que todos aqueles que quiserem ser leais a Cristo serão perseguidos, né? E até mortos, né? E em eles fazendo isso, eles pensam que estão dando tributo a Deus, porque existe um povinho nefasto que vive na face da terra que não merece viver. Então eles fazem de tudo para perseguir esse povo, né? Mas eles não sabem quem está por trás deles, né? Porque Deus usa pessoas. O arqui-inimigo usa pessoas também, né? Então a perseguição tem sido comum. Aconteceu na Roma pagã, mas foi especialmente evidente na crueldade da igreja medieval para com os fiéis. Então a marca da besta é apenas o elo dessa cadeia. Como as perseguições passadas, seu objetivo é forçar todos a se conformarem com um falso sistema de crenças e de adoração. Então, a profecia indica que a perseguição começará com sanções econômicas. Quer dizer, as pessoas elas vão começar a sofrer perdas, talvez bens, né? Ninguém poderá comprar ou vender a menos que tenha marca. Além disso, né? E qualquer que se recuse a receber a marca acabará sob um decreto de morte, né? Todos é para aceitar esse sistema. Aqueles que não aceitaram têm que morrer. Então, isso está em Apocalipse 13, 15 e 17. Então, a fim de preparar os professos cristãos para receber a marca da besta quando o teste final chegar, o diabo encoraja-os a fazer concessões, né? Como bajulações, né? Quando parece que o mundo inteiro segue a besta, porque todos, a maioria vai entrar em acordo, imagina se não. Vai ser apresentado como uma coisa linda, maravilhosa, né? Então, quando todos seguem a besta, que está em Apocalipse 13, 3, de acordo com a cena, de repente a cena muda e a câmara profética concentra-se nos fiéis. Quem são os fiéis? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, isso está em Apocalipse 14, 12. Então, os fiéis, eles vivem em obediência piedosa, né? Eles guardam os mandamentos de Deus. Pela graça, ficam firmes quando tudo ao redor está tremendo. E enquanto o mundo segue a besta, ele segue o cordeiro por onde quer que ele vá. Está em Apocalipse 14, 4.
Pelo poder de Cristo, triunfo sobre os poderes do inferno dispostos contra eles. O povo de Deus vai triunfar. Então, como vimos na lição 9, o conflito central entre o bem e o mal é sobre a adoração. A quem você adora? Quem deseja ser adorado? Por que Cristo quer tirar? É porque Satanás quer tirar o Criador, o sábado, do foco, da adoração. Porque ele deseja ser adorado. A besta usa o engano e, quando isso falha, usa a força e a coerção. Aí está uma coisa muito simples. Você vai precisar fazer uma escolha. A quem você vai adorar? A quem você vai obedecer? Porque nós somos servos daquele a quem servimos. Então, você permite que problemas econômicos comprometem sua guarda do sábado? Ali entra as concessões, não é? Fala com o teu pastor. Não tem nada a ver com o pastor, tem a ver com Deus. É porque a palavra de Deus, a palavra não é de um pastor. Então, a nossa lealdade não é com um pastor, com um ser humano. A nossa lealdade é com o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, do mar e das fontes das águas. Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso Salvador. Então, sendo leais a Deus, o sábado está no centro da lei. Então, como que eu vou transgredir? Não tem como trocar o sábado por outro dia. Então, a nossa lealdade, ela deve ser com o Pai Criador. Então, que Deus nos ajude a compreender, porque ninguém, no final das contas, ninguém vai ficar sem marca. Aqueles que serão marcados pela besta e aqueles que receberão o selo de Deus. Haverá 2 grupos de pessoas. E nós temos que decidir de que lado nós vamos ficar. Então tem a marca do homem, a besta é a marca do homem, né? E o sinal da besta é a marca do homem. O sinal de Deus é a marca de Deus. Então, que Deus nos ajude a entender e fazer a escolha certa. Porque só existem 2 senhores, não mais. Então, que Ele te ajude, que Ele te ilumine, que Ele te encha de sabedoria e que a luz do céu venha abrir o teu coração para receber a verdade da sua palavra. Em nome de Jesus, amém.